Como é que é, pessoal? Eu sou o Rico, tenho 39 anos, sou bailarino, coreógrafo, já fiz alguns trabalhos enquanto ator, MC, host ou speaker, faço muitos trabalhos enquanto speaker, trabalho muito com artistas e com empresas de eventos, tudo relacionado com dança. Tenho uma academia de dança, uma escola de dança, Legend Artist, e sou um louco pela vida. Eu acho que é isso. Queríamos começar por te perguntar como é que o hip-hop surgiu na tua vida, de que maneira, em que vertente, se foi pela dança ou não. O hip-hop surgiu na minha vida nos anos 90, 92, 93, teria uns 10, 11 anos. Sempre vivi no Cacém, e então sempre tive uma grande influência a nível de cultura africana e cultura afro-americana. E então tanto tive a raiz de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, ou seja, todos aqui os palopes, a partilhar esta cultura naquela altura, que eram muito poucos, mas já tinha, cresci com muitos, tenho muitos amigos cabo-verdianos e angolanos que naturalmente trouxeram essa cultura desde a parte mais cultural a nível africano. E depois a parte do hip-hop entra nesta junção na altura da MTV, ou seja, quando começou a aparecer a MTV e então a partir daí comecei a ter mais contacto com o hip-hop ou com a cultura afro-americana, que trouxe todas essas influências, não só de hip-hop, mas de pop. Mas isto tudo, mais ou menos resumindo, em 92, 93, foi quando eu comecei pela primeira vez a sentir essa cultura, que era o hip-hop, né? Que é a cultura hip-hop. Quem é que ouvias na altura? Na altura tinha o B.I.G., tinha o Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, antes disso LL Cool J, Run DMC, KRS-One, né? Por nomes. Agora, e mais também vídeos, eu sempre gostei muito da dança, e então sempre havia um vídeo, havia um filme que era breakdance, qualquer coisa, ainda me lembrar disso para arranjar esse vídeo. Foi a primeira vez que eu vi a parte do breaking, ou seja, na altura era breaking, hoje em dia chama-se talvez popping, tem mais essa parte da dança. Mas pronto, tudo começou em 92, 93, quando eu comecei a sentir essa parte mais a sentir essa cultura hip-hop, e comecei-me a apaixonar no sentido tanto musical como a nível de imagem e de atitude. E então comecei a investigar mais, ou à procura mais desse tipo de música e esse tipo de cultura, porque eu sempre vim uma cultura, já desde o meu pai, europeia, por assim dizer. Ele tinha, obviamente, ia beber dos Estados Unidos muito soul, rock, todas as bandas icónicas, sempre bebi um bocado disso, mas depois em 92, 93, 94 comecei a sentir a cultura hip-hop e então comecei pelo grafite. Essa foi a minha primeira expressão artística, que eu era péssimo a desenhar, mas pronto, lá devagarinho. O meu tag era o Words, ainda fiz aí uns grafites que na altura chamava-se bombing, né? Havia os tags e havia bombings, os bombs ou bombings. E então, os comboios, sim, comboios, cheguei a ir para os comboios, mas nunca fiz nos comboios, sempre foi em paredes, pronto. E os tags, eu tenho ainda memórias de estar com eu e o Abelhão, que era outro rapaz, começámos isto é fixe e tal, porque havia aqui uns 2 ou 3, havia o Eki, só me estou a lembrar do Eki,
que está agora no Porto, que é um grafiter já há muitos anos. Eu lembro de estar com a Monte Campo, com malas, com latas, mano, e andar aí feitos tipo ladrão, estás a ver? Tipo, tem alguém. E a fazer uns tags na parede, pá, que cena, não é? E então comecei por aí, comecei pelo grafite, foi a minha expressão artística, e depois fui para o canto. Havia aqui também muitos cantores, um deles era o Castado. O Castado foi que conseguiu chegar a um patamar muito fixe a nível de hip-hop nacional. E havia outros, pá, há um agora que está no Liga Knockout, que é o Burns. Acho que é Burns, agora não sei, peço desculpa se me enganei no nome, mas pronto, sempre aqui muita malta que cantou, dava umas rimas, e depois fui para essa vertente, porque ele era DJ e produzia, e então também estive a experimentar isso, só que depois também não me senti, sei lá, esse prazer do que era a dança. Quando depois eu comecei a experienciar a dança, a sentir o movimento, gostei muito mais, e então fui por essa vertente, basicamente. E com que idade é que começaste na dança? Opa, comecei na dança e por volta dos 13, 14, na rua, ou seja, a gente ia para a rua, fumava um cigarrinho, estás a ver, e sentia a música e pronto, e a gente, era quase sempre eu, que ficava feito maluco a mexer-me, pronto, basicamente é isso. Mas foi a partir daí que comecei a dançar ou a mexer-me ao som de uma música, pronto, basicamente. E pronto, e a partir daí depois nunca mais parei a minha cena de casa e de rua, por assim dizer, mas não segui propriamente a dança, ou seja, sempre segui os estudos, na altura, jogava futebol, e então a dança nunca foi uma prioridade, sempre foi uma cena que eu sentia, e pronto, e só passado uns 10 anos, ou seja, em 2002, quando tinha 22 anos, 22, 23, é que me dediquei somente à dança. Ou seja, olha, vou-me atirar de cabeça para isto e vou-me dedicar só à dança. Na altura, o que começaste a fazer? Como é que foi a tua abordagem? Ou seja, sempre tive aquele bichinho da dança, né? Sempre acompanhei a parte do que havia lá fora, principalmente nos Estados Unidos, e então fui sempre acompanhando a onda musical, que depois foi muito... Eu gosto de muitos estilos de música, e então o meu irmão é que é mais rap, mais Onyx, mais os Dr. Dre, mais uma cena mais rap e mais hip-hop. Ele respira muito mais hip-hop do que eu, pode-se assim dizer. Porque eu, entretanto, comecei a fugir para um lado mais comercial ou mais pop, pronto, porque adorava o Michael Jackson. Na altura, o Michael Jackson era o meu grande ídolo, então foi aí que comecei a investigar mais e a sentir mais a dança e o espetáculo e a música, de uma forma quase ligada, não só a dança, mas tudo, a performance, o espetáculo, momentos, pronto, e então comecei a ir muito mais por esse lado. E entretanto, naturalmente, comecei a sentir na minha vida que algo não estava a fazer sentido. Desde que estava na faculdade de desporto, estava a tirar desporto, e não estava a sentir, estava a visualizar a minha vida daqui a não sei quantos anos e não estava, só estamos cá uma vez, né? Um gajo ou aproveita isto e vive realmente uma paixão, e dedica-se realmente a isso, porque é muito mais prazeroso e muito mais verdadeiro do que estás a fazer uma coisa que não, depois por arraste, a nível social ou a nível familiar, estás a perceber? Por isso a malta aí que queira seguir o sonho, realmente façam isso. É a minha partilha mesmo para a malta, e não ter medo de arriscar e respeitar e ser focado, por assim dizer, estás a ver? E então dediquei-me só nessa altura, em 2002, 2003. Saí da faculdade, desisti tudo, os meus pais loucos, o que estás a fazer, meu? Aqui neste próprio espelho, isto tem um espelho aqui por trás, então estava aqui eu sozinho, a dançar, estás a ver? E pronto, e a partir daí nunca mais parei, dediquei-me realmente a isso, à dança. Ou seja, daí está, sempre vindo de um lado hip-hop,
sempre vim de um lado muito rua, pronto, por assim dizer, a nível de movimento, mas sempre quis ver a dança, ou seja, não só como hip-hop, mas como dança. Abrir-me um bocado mais os horizontes e ir ao fundo da questão, o que é isto, que estilos é que há, mas sempre, obviamente, estou muito ligado ao hip-hop. Que era a tua origem. Que era a minha origem, sim, pronto. A sua influência. E pronto, comecei no grafite, fui para o MC, por assim dizer. Ainda tenho, por acaso tenho ali um prato eu passei por acaso por todas, mas fiquei na dança. Tenho ali um prato do Stick Up, do DJ, ainda fui para o DJing, comprei 2 vinis, 2 Technics, ainda tenho ali, são umas relíquias, aquilo tenho que arranjá-los. Ao Stick Up, não, isto foi em quantos? Foi quantos? Foi em 97, 98. Comprei, ainda estive a experimentar, só que depois também nada, pronto, e continuaram ali a ganhar pó. Tentaste sempre puxar a brasa. Sim, sempre foi realmente o hip-hop, cultura hip-hop, sempre foi uma cena, sempre foi uma coisa, sempre foi uma vida. Estás a ver, hip-hop, a palavra hip-hop, e cada vez mais, eu não dou aulas de hip-hop, ou seja, dou dance, de coreografia, porque a palavra hip-hop é uma coisa que tem-se que respeitar, mesmo às vezes nem eu sei, né? A gente às vezes não tem assim grande conhecimento sobre as coisas, mas eu acho que cada vez mais a palavra hip-hop é uma cultura e não é uma aula, não é um... há aí muitos que dizem que cantam hip-hop, está bem. Ou seja, há que sentir isto de uma forma, de uma cultura, pronto, não é só séria. Não é só um estilo musical, É tudo, não é? Uma envolvência, é respirar hip-hop. Eu digo, olha, eu se calhar deixei de respirar hip-hop devido às circunstâncias da vida e devido à sociedade, ao mercado, e comecei por uma vertente diferente, mais comercial, mais de fazer o dinheirinho, por assim dizer, porque... mas fica às vezes triste, ou às vezes pensativo, no sentido de porque é que eu não me dediquei realmente de corpo e alma a isto. Mas pronto, é o que é. Mas eu acho que respeito muito, por isso é que eu não me meto nesta categoria, por assim dizer. Estive lá, ou seja, respirei no início aqui em Portugal e senti isso, mas pronto, agora entretanto também sempre estive mais ligado a tal cena do Michael Jackson, essa parte de performance, essa parte de espetáculo, que naturalmente depois me fez fugir um bocado de... Queria só fazer outra pergunta. Falo bem, não estou a falar e toco em bem de assuntos. É isso. Queria só fazer uma pergunta ainda. Quando começaste a dançar, que vertente de dança ligada ao hip-hop é que exploravas mais? Se tinhas uma, se calhar. É assim, início, nos meus tais 13, 14 anos, quando comecei a sentir qualquer coisa e mexia-me, estás a ver, tipo, de uma forma que é inexplicável. Na altura, de saberes porque é que mexes assim, ou porque é que vais para esse estilo, pronto. Então tem tudo a ver de influências de amigos meus, da tal cultura africana, de outros que que sentiam a cultura hip-hop. Tinha amigos meus com afros, com pentes, e na altura, aqui, não tens noção, tipo, ao ouvir música hip-hop, aqui era uma coisa... Isto é música de preto, isto é música lá de não sei o quê, isto é escumalho, isto é... Na altura... Havia muito parece que eu sempre sou um privilegiado, né? Mas na altura eu sentia uma discriminação, pronto, devido à ignorância das pessoas que não sabiam, né? Principalmente no mercado a nível musical. Hoje em dia, chapadas na cara, essa malta toda, porque isto tem uma complexidade, tem uma vida, tem uma cultura, estás a ver? E então acho giro e interessante esta volta que isto deu, mas estou-me a lembrar muito de Bossa e Si, dos Bandu, não sabe nadar, como é que é o Black Company, caras. Esses primeiros, mas o Bossa e Si lembro perfeitamente, ouvi o álbum dele todo, foi o que trouxe aquele Chulares também, muito mais
street, por assim dizer, estás a ver, muito mais de intervenção. O Bossa já trouxe um lado muito mais americano, mais comercial, mais audível, mas sempre com uma cena muito fixe, muito fixe. E outros, pá, que agora também, obviamente, depois Sam da Kid, Regulas, Shags, Tequila. Eu via muito isso, que ainda sou hoje muito amigo do Tequila, e o Tequila é uma fonte de hip-hop sem fundo, ou seja, por isso, olha, fica já aqui uma ligação. Uma forma de vocês também tentarem chegar a eles, até posso ligar daqui a bocado para vocês fazerem uma entrevista, porque ele é realmente uma fonte a nível de hip-hop, ele vive aquilo, estás a ver, há muitos anos, e pesquisa muito, ouve muito rap, compra CDs, é um gajo ligado à cultura de uma forma incrível. E eu então sempre tive muito com ele na altura desses 2000, 2001, na altura que eu estava na faculdade, jogava futebol e tal, mas já dançava, íamos para o Mossul, não era só break, havia aqui zomba, estás a ver, onde o Branquelas ia para lá no meio daquela malta toda e lá se desenrascava e mexia-se de uma forma muito fixe. E então tive sempre esse lado muito africano colado à minha vida. Que é a parte festiva, a parte de celebração, a parte de comunidade, a parte de integração, a parte de bora, estamos todos juntos, sempre foi muito fixe. E então o quê? Uma pessoa às vezes toca aqui assuntos, lembra-se de fazer, vai à memória e depois tentar pô-lo aqui. Influenciou também. Agregado. Pronto, talvez tenha sido o breaking. O breaking que é? O breaking é os poppings, que os gajos fazem os robots com o waving, estás a ver? Este tipo de movimento. Porque era aquilo que eu via. Agora estou-me a tentar lembrar do nome do filme, que era, acho que era mesmo Breaking, com o Ozone e com tenho que ver isso, porque isso foi dos meus primeiros vídeos que eu vi dos gajos a fazer coreografias, mas mesmo do início, que era o breaking, breakdance, e havia os breaking, que era... Sim, era... Como é que é de se explicar aquele estilo? E depois, obviamente... Era isto, ou seja... Era estas cenas, tic, 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 estás a ver? Este aqui parecia um movimento que eu fiz fora. Um videoclipe. Era isso. Corta. Ou seja, é um bocado isto, waving e a parte mais robot. Yeah. E depois, obviamente, começou a evoluir, começaram quase a analisar e fazer um padrão sobre da dança relativamente ao hip-hop. E então havia, na cultura hip-hop, DJing, havia o graffiti, MC, e havia a dança que era o breakdance. Dentro do breakdance, depois começou a haver a vertente de locking, ou seja, sempre houve, através do soul, do funk, da disco, que depois é que transportou para aí, para o hip-hop e para as ruas, mas acho eu, isto é uma péssima história, mas pronto, só para a malta saber, do breaking, ou seja, da vertente de dança na cultura hip-hop, surgiu locking, popping, hip-hop, ou hip-hop new style, ou new school, por assim dizer, talvez new school, hip-hop new school, pode-se dizer assim. Locking, popping, hip-hop new school ou new style, e breaking. Essas eram as quatro e são os quatro pilares, por assim dizer, da dança hip-hop. Locking é o funk, popping, as contrações musculares, hip-hop é o groove e é o flow, por assim dizer, e é muito mais, consegues abranger muito mais estilos e dares muito uma onda diferente. Hoje em dia está muito mais misturado, muito com a parte contemporânea ou com a parte de tudo, ou seja, está cada vez mais fundido. E o breaking, que é no chão, tudo que é, para mim, que é breakdance, será a dança mais complexa e mais difícil de todas, por assim dizer. A parte física e a parte de coordenação e a parte técnica é incrível mesmo, é incrível. Admiro-me bastante mesmo quem se dedica e aos b-boys todos, por isso incrível mesmo.
Yeah. Ótimo, obrigado por essa explicação. Estávamos a precisar também. Agora queria falar contigo sobre o teu percurso enquanto coreógrafo. E eu gostava de perguntar como é que funciona a tua dinâmica, como é que tu trabalhas. Então, o meu percurso enquanto coreógrafo começa logo no curso de hip-hop do Diego Sacco, que foi à altura um professor que estava muito ligado ao fitness nos Estados Unidos e trouxe pela primeira vez, acho eu, isto é tal coisa, uma pessoa não sabe realmente ao certo, mas foi um dos primeiros, tenho a certeza que foi um dos primeiros a trazer hip-hop para os estúdios, para as danças, integrar aqui o hip-hop na parte de dança. Na altura é muito fitness, talvez os balés, os contemporâneos, isso sempre houve. Desculpa, perdão. Mas o hip-hop depois começou a surgir aí. Eu tirei o curso em 2004, para aí, 2003, 2004, e foi aí que começou a minha vida enquanto coreógrafo, que é muito simples, que é coreografia, é definição de movimento, por assim dizer, podemos quase chamar isso. E então eu, na altura, não dançava, acho que, na minha opinião, não dançava mesmo, só fazia lá uns moves, mas não era uma coisa, para mim, uma pessoa que quando dança tem que mostrar já a sua personalidade, quase como a falar. Uma pessoa estava a comunicar e tu, para tu chegares a esse ponto, já tens de ter muita bagagem e não é só uma sequência de passos, pronto, mas uma coisa de decorar passos. E então começou a partir daí a definir movimento muito A, B, C, D, uma coisa muito básica, mas foi a partir daí a definição de movimento e a repetição começou a fazer com que eu, cara, isto é muito giro, este método muito fixe, é prazeroso, dá para partilhar com as pessoas a tua personalidade, a tua escolha musical, a tua escolha enquanto movimento. Pronto. E foi a partir daí, pronto, em 2004 comecei a tirar esse curso, depois fui para os ritmos urbanos, que hoje em dia é das maiores companhias de dança, ou das maiores empresas relativamente a eventos de dança, e não só, que na altura era apenas um grupo de amigos, um grupo de loucos, por assim dizer, que queriam dançar, estás a ver? E na altura havia poucas pessoas que queriam hip-hop ou queriam danças mais urbanas, e então aquilo começou devagarinho, começámos muito devagarinho, mas sempre já a fazer algumas discotecas, depois fazíamos tudo. E os ritmos é que me deu também a visão e deu-me, quase que me abriu ali a porta do espetáculo. Ou seja, era um grupo que, para além de ser urbano e ser hip-hop, que fazia bases de hip-hop e ouvia músicas de hip-hop e tinha algumas bases de hip-hop, mas era um grupo, que era o Mirko Satar e da Ana Almeida, que tinha uma visão muito mais abrangente. Bebia daí, mas depois tinha a parte espetáculo, a parte performance, que era isso que me interessava também. Foi aí também que comecei-me a desviar um bocadinho realmente da cultura hip-hop, mas pronto, naturalmente fui para aí e fiz um bocadinho de tudo, desde Grease, desde ABBA, e já um bocado mais à frente, desde house, fazer discotecas, ou seja, tudo que metia dança, tudo que metia performance, a gente ia. E isso foi muito enriquecedor para mim enquanto pessoa, obviamente, mas enquanto artista. Foi muito bom porque deu-me essa tal visão de sou artista, um artista que vai e que representa, que faz uma performance para o público. E então, a partir daí, quando piso um palco, não é uma personagem, mas sou um artista. E então, quase um alter ego. Tanto posso ser bailarino, como posso representar uma personagem, como posso dizer um texto, como posso... pronto, é performativo, é mais performance. Então foi muito fixe esse caminho todo com os ritmos, que me deram muita bagagem, trabalhei para todas, e depois começámos, crescemos. E depois, a partir daí, empresas, corporativos. Fiz também o meu primeiro artista, que é uma área que me dá bastante gozo, trabalhar com artistas que tenham este lado
pop, ao lado coreográfico, tipo Michael Jackson, tipo Justin Timberlake, tipo essa onda assim mais comercial, mais pop. E tive o meu primeiro artista, coreografei o álbum todo do TT, do Tiago, na altura que foi um hit que saiu, e ele teve muito sucesso, felizmente. E a partir daí, depois nunca mais parei, sempre ligado a esta área coreográfica, sempre quase fazendo sempre a ponte entre a parte, não me esquecendo de onde vim, não é? Mas sempre adaptando, ir-me sempre adaptando à sociedade, às circunstâncias, tentando pôr uma personalidade, tentando pôr o sonho, basicamente, que isto é porque é um bocado lamechas, mas é a realidade. O sonho existe, ou seja, aquilo que nós idealizamos enquanto putos é possível lá chegar e muito mais. E isso é bonito, viver isso e partilhar isso, por assim dizer. Tu, e qual foi o trabalho mais desafiante que tiveste até hoje? Desafiante. Todos foram desafiantes, mas talvez o mais desafiante foi o meu primeiro campo pequeno com o David Carreira. Foi a primeira vez que tive um palco 360, então com 15 ou 16 bailarinos, com artista, com músicos, com luz, com conteúdos, obviamente muito trabalhar sempre com o artista, mas isso talvez tenha sido o trabalho mais desafiante e mais prazeroso de fazer, porque foi a primeira vez que talvez tenha coreografado um espetáculo todo em 360, para todas as frentes, pronto, e ver todos esses pormenores que é da música, de luz, tudo coreografado, tudo alinhado, é muito trabalhoso, mas o produto final é incrível mesmo. Talvez tenha sido esse. Estou a ver agora assim. Mas já fiz um bocadinho de tudo. Estou-me a lembrar de um agora. Eu, o Tito e o Bellucci. Aí a Diana, o chinês. Isto foi com o Hugo Nóbrega, pois foi. Na Marina de Vila Moura. Então, fizemos um espetáculo onde tinha várias... Na rua, um set montado a nível de cenário muito giro. E nós fizemos um bocadinho de tudo. Até o último foi do Zaba. E então... Os sapatos assim enormes, aquelas roupas à aba, foi das coisas mais... Isso pode ser que foi um desafio a nível de entrega, estás a ver? Aí estamos assim, olha aí, a gente olhar só ao espelho, aí, o que é que a gente está a fazer? Bora, dancing green. Já fiz um bocadinho. Quebrar as barreiras. Sempre foi coisas... isso também é um desafio, quebrar esse tipo de barreira a nível de... que eu tenho esta cena e para mim isso é muito desconfortável, que isso às vezes relativamente a artistas, principalmente a atores, que não se entregam, estás a ver? Saber separar essa... Sim. artista de... se és um artista... respeita a arte, estás a ver, no sentido de... Obviamente, pronto, há malta que não segue ou não sente. Eu sempre fui uma pessoa de me entregar. Já fiz musicais onde tinha papéis, muito com dança, mas sempre tive uma entrega de... Estou disponível, estás a ver, olha, estou aqui com este corpo, o que é preciso fazer? Estás a ver? Bora. E isso obviamente me dá uma, ou seja, mete-me aqui numa liberdade para explorar. Sim, talvez estou à vontade no sentido de não ter problemas com esses estereótipos ou com essas coisas que os seres humanos ou que as pessoas têm, principalmente os tugas, têm muita coisa. Acho que sim. Ok. Falando agora da tua academia, o que é que tu tens vindo a construir ao longo destes últimos anos? O Legend Artist. A Legend Artist surgiu naturalmente devido ao fluxo de trabalho que eu tinha. Naturalmente começaram-me a chamar
para coreografar e para assim, naturalmente tinha que contratar bailarinos. Então, naturalmente comecei, vou abrir a empresa porque estou aqui a passar aqui estes recibos e também ajudava-me a nível de despesas, também era mais profissional, ou seja, se talvez fosse a evolução que tivesse natural. Yeah. Bailarino, depois passar a coreógrafo, ou produtor, ou gente, caraças, a gente sabe lá esses nomes técnicos, mas é isso. E então surgiu naturalmente e a partir daí foi criar um nome, foi criar a empresa, mas muito não ligada à academia de dança, ou seja, inicialmente era apenas para trabalhos, continuo a fazer. A criar uma identidade, não é? Sim, quase que é a minha empresa, pronto, enquanto coreógrafo, depois, como fazia, peço desculpa. Não era aquela... E então a Legend Art surgiu naturalmente e depois a Academia de Dança surge devido ao Covid, não há trabalho, não há nada e estamos todos na merda e então olha, vou fazer então aqui vou abrir aqui as portas, pronto, que este é o meu estúdio onde eu ensaiava, que fica na cave da casa da minha mãe e felizmente tenho uma casa grande, sou um privilegiado nesse sentido, os meus paizinhos, o meu paizinho já lá está, a minha mãe está aqui e toda a minha família obviamente, e então eu tenho acesso direto aqui ao estúdio assim, olha, pá, vou abrir isto, não quer saber. Fui arranjando e tal, os espelhos, chão, e pronto. E comecei a pôr nas redes. E a partir disso surgiu a academia ou a escola de dança. Pronto. E hoje em dia tenho 35 alunos para aí. E pá, está a correr muito bem. Estou a adorar a evolução delas, que a maior parte são miúdas. Sim, querem trabalhar com crianças. Com crianças. E pá, naturalmente não sei porque tenho jeito para as crianças. Não sei. Porque realmente a minha criança interior, que toda a gente tem uma, né? Esta parte adulta, esta parte de... Obviamente temos de ser responsáveis, temos de ser pessoas que têm a responsabilidade, mas há tanta coisa da parte adulta que é tão feia e tão para mim, que não quero saber, mas essa criança interior que é tão bonita, tão genuína... talvez eu tenha isso e então comunico muito bem com eles e eles adoram-me, estás a ver? Que eu sou um parvalhão do caraças, um louco, mas estou a adorar, pessoalmente eu tenho uma Dance Kids e tenho Dance Teens. Dance Kids vai dos 5 aos 8 e depois dos 9, 10 até aos 16, 15, 16 e pronto, e tenho aprendido imenso com eles, por acaso. Essa parte é que eu acho que é mais fixe. Eles, obviamente, eu partilho a minha dança, e faço as coreografias e não só a parte coreográfica, há uma parte de método de ensino, deles terem pelo menos a parte de disciplina, a parte de coordenação motora, a parte musical, a parte de desenvolvimento, de consciência corporal. Pronto, há aqui alguns parâmetros que eu meto sempre para eles terem consciência disso, mas o resto é comunicar como fosse uma criança. Como é que estás? Como é que correu? Estás a ver? Tipo, esse tipo de coisas tão simples que fazem toda a diferença. Pronto. E então tenho adorado bastante. E foi assim que surgiu. A nível de projetos futuros, onde é que a malta pode ver o Rico? Projetos futuros. Continuar aqui na Legend Artist, a dar as minhas aulas e a formar, ou a encaminhar pessoas para a dança, ou mesmo mudar vidas, porque a dança realmente é capaz de mudar vidas. E projetos futuros. Estou, neste momento, a trabalhar com várias empresas, enquanto host e enquanto coreógrafo. Faço muitos corporativos, por isso é coisas muito mais internas. Mas a nível de espetáculos estou a fazer, eu também tenho aquele bichinho que continua a ligar o microfone e lá vai e lá digo umas dicas e faço umas melodias e vou escrevendo. Pronto.
Não sei até que ponto este ano se lança alguma coisa, não sei, mas sinceramente está aqui um enrolance relativamente a isso, mas projetos futuros será talvez aqui Legend, tudo a ver com a Legend Artist, produtos e conteúdos da Legend Artist, pronto, será onde vão ver aí o Rico, e acho que é isso. E aí grandes palcos aí, nesses momentos fora. Sim, é assim, agora já não estou grandes palcos, há sempre que os corporativos vão sempre, principalmente as grandes marcas, têm sempre altices arenas, pequenos coliseus ou tendas enormes. Mesmo agora estive olha, agora estou a fazer casamentos, pois é, casamentos. O casamento foi incrível porque era uma alta com muitas posses, então fez uma cena incrível, de sonho. Custou quase meio milhão de euros no casamento, mas uma cena de sonho, ou seja, então aquilo foi um palco incrível. E os bailarinos, enquanto que dançaram com os noivos, ou seja, esse tipo de trabalho, esse tipo de palcos, não precisa ser um palco de um coliseu, mas esse tipo de palcos assim mais... Permite explorar outras coisas. Sim, sair da caixa. E dá prazer fazer isso. Estamos a receber e estamos a curtir. Eu acho que é isso, meus caros. Bom Rico. Está fechado? Está fechado?